Bom, pessoal, nós vimos nos vídeos anteriores os processos de separação de mistura bem mais simples. Agora a gente vai ver os mais utilizados e o que envolve um pouco mais de aparato. Mesmo assim, ainda são baratos, ainda são muito utilizados e não são muito difíceis de fazer em laboratório. Ou seja, pessoas de pouco conhecimento específico podem manusear esse tipo de aparelho. Primeiro, a destilação simples, que hoje é utilizado em praticamente toda a indústria, seja ela uma metalurgia, seja ela uma usina sucroalcooleira, seja farmacêutica, ou seja de polímeros, plásticos, petróleo. A destilação simples ela é extremamente usada. É importante entender o procedimento dela, as vidrarias que é utilizada. Então, por exemplo, aqui eu tenho um balão volumétrico, a gente chama de balão de destilação, é onde eu vou colocar a minha mistura que eu quero separar. E essa mistura, basicamente, ela é líquido-líquido. Porque líquido e sólido, eu posso fazer, ou seja, por dissolução, ou por evaporação, né? Mas eu posso fazer também por destilação. Mas as mais utilizadas são líquido e líquido, por exemplo, água e álcool, por exemplo. Você vai produzir, por exemplo, você moe a cana-de-açúcar, você coloca o fermento, do fermento você obtém um álcool e esse álcool está misturado com água. E você precisa separar o álcool da água. Então você vai colocar essa mistura aqui, onde o ponto de ebulição menor, que no caso é o álcool, ele sobe em forma de vapor e vai passar por esse aparelho aqui, ó, que se você observar, ó, saída de água, entrada de água. Opa, por que isso acontece, hein? Por que tem essa saída de água aqui? Para deixar as paredes desse condensador frio. Por quê? Qual que é o objetivo de deixar essa parede condensador frio? O principal objetivo é quando o ar, vapor que está extremamente quente passa por aqui, ele esfria e condensa. Ou seja, ele passa do estado gasoso para o estado líquido, voltando aqui o seu estado original. Aí, minutos depois, eu tenho aqui a água e aqui eu tenho o álcool. E essa saída e entrada de água tem que ser constante para que essa água ela não entre em equilíbrio térmico, ela sempre esteja bastante fria. Então, para eu montar um aparelho de destilação simples, eu preciso de fogo, que aí eu posso pegar uma manta térmica, um bico de Bunsen. Eu preciso também dos balões e do condensador principalmente. Beleza, pessoal? E o importante saber aqui é que os pontos de ebulição, eles têm que ser um pouco afastados, um pouco diferentes. O álcool evapora a 46 graus Celsius e a água evapora a 100. Olha, é bem diferente. Então, por ser diferente, eu posso utilizar. Ok? Então, beleza. Esse aqui é a destilação simples. Bacaninha, pessoal? Entendeu? Então, vamos para a destilação mais complexa. A fracionada. A utilizada hoje, por exemplo, na indústria petrolífera. Para separar líquidos, gases, sólidos, não importa. Mas hoje, onde os pontos de ebulição estejam muito próximos. Por quê? Porque quando eu pego uma mistura onde os pontos de ebulição sejam muito próximos, todos vão subir, pessoal. Todos acabam subindo. Porque são muito próximos. Então a evaporação vai levar o álcool, vai levar outras substâncias. Por exemplo, se eu quero separar álcool e éter, o ponto de ebulição dos dois é muito, muito próximos. Então eu verifico que quando eu evaporo um, o outro vai. Só que aí na destilação fracionada existe um procedimento que eu posso separar os dois. Que, por exemplo, aqui ó, eu tenho a coluna de fracionamento, onde eu vou criar certas barreiras. Essas barreiras da coluna de fracionamento é o que? A substância mais leve, como ela é mais leve, menos densa, ela sobe com mais facilidade e a mais pesada vai ficando para trás. Isso faz com que... Isso é uma das técnicas, tá, pessoal? De fracionar, de fracionamento. Mas existe outras, mas a base é essa. Então vamos de novo, qual que é a base? Uma das substâncias, por ser mais leve, elas vão ficando para trás, certo? Aliás, elas vão subindo, perdão, e as mais pesadas vão ficar para trás. É como se fosse uma corrida de um magro e um gordo. Se você coloca os dois para correr, é lógico que o gordo vai ficar para trás. A mesma coisa aqui, ó. A substância mais pesada, ela fica para trás, e a substância mais leve, ela acaba subindo e se destilando lá na frente.
E lá na frente vai ter o condensador também. E esse condensador, ele é frio e vai virar líquido novamente. E ao virar líquido novamente, eu separei. A destilação é um processo de separação dos componentes de uma mistura líquida. Ela está baseada nos diferentes pontos de ebulição desses componentes. Por exemplo, na mistura de água com sal, nós podemos aquecer a solução e a água evaporada, ao passar por um condensador, ela irá se condensar em um outro recipiente, separando assim a água do sal. A destilação pode ainda ser de vários tipos, dentre os quais os mais comuns são destilação simples e destilação fracionada. Na destilação simples, existe a separação de um líquido mais volátil de um outro menos volátil. Inclusive, um dos componentes pode ainda ser um sólido, no caso, um sal. Na destilação fracionada, ocorre a separação de líquidos nessa mistura, então devemos estar mais atentos aos pontos de ebulição de cada um deles. O ponto de ebulição, ou temperatura de ebulição, refere-se à temperatura na qual um líquido sofre mudança de fase passando para o estado gasoso, dadas as condições de pressão atmosférica e taxa de calor. De acordo com a definição IUPAC, ponto de ebulição é a temperatura na qual a pressão de vapor líquido iguala-se à pressão da atmosfera, a qual encontra-se submetido. Este é o princípio que rege o processo de destilação, pois são os diferentes pontos de ebulição dos componentes de uma mistura que permitirão a separação deles. É constituído por uma mistura complexa de vários compostos com predominância de hidrocarbonetos. Uma de suas aplicações é como fonte de combustíveis para os meios de transportes e para a geração de energia elétrica. Outra aplicação do petróleo é como fonte de matérias-primas, ou seja, de substâncias reagentes para a preparação de novos produtos, tais como plásticos. A principal aplicação da destilação fracionada, pessoal, é o petróleo, tá? Então, é um método utilizado para a separação de mistura de líquidos. Quanto mais distante os pontos de ebulição dos componentes, mais eficiente será o processo de destilação. A aparelhagem usada é a mesma de uma destilação simples, porém, com uma coluna de aquecimento e fracionamento a mais, que a gente chama aqui, ó, coluna de fracionamento, destilação ou retificação, ok? A separação ocorre na ordem crescente dos pontos de ebulição. Por exemplo, se fosse o petróleo, eu vou aquecer o petróleo até que todo o petróleo fosse virar gasoso. Ou seja, a parte líquida vira gasosa, a parte gasosa continua gasosa e a parte sólida vira gasoso. Tudo vira gasoso. Eu consigo isso a 400 graus Celsius. Esse gasoso aqui, ele vai subindo. Mas é aquele negócio, à medida que os mais leves vão vencendo a barreira, ou seja, essas frações, por isso que eu chamo coluna de fracionamento, porque eu tenho essas frações. O mais leve vai subindo e vão saindo primeiro. Então os primeiros gases a sair aqui, ó, é o butano e o propano. Depois você tem os líquidos mais leves, você tem os líquidos mais pesados e por último o óleo bem pesado, que é o sólido, né? E o pinche asfáltico, por exemplo. Beleza?
Então, eu utilizo a destilação fracionada quando eu tenho pontos de ebulição próximos. E lembrando que, mesmo sendo próximo, se você estiver um pouco mais afastado, a eficiência vai ser maior, porque a destilação fracionada não é fácil de fazer. A aplicação disso, petróleo, beleza? Então, esse processo é utilizado principalmente nisso aí. Separação magnética, super simples. Um dos componentes tem que ter propriedade magnética, lógico. Eu tenho ferro misturado a palha de aço. Então, você passa o ímã, você pega todo o ferro. Isso aí é um princípio simples, ocorre muito isso. Por exemplo, a cana-de-açúcar ela é moída. E quando ela é moída, passa por gigantescos ímãs para que toda a parte metálica se prenda nessa parte, para que não passe para outra etapa, que pode estragar os motores, pode estragar os rolamentos, beleza? Então a separação magnética é importantíssima para poder não estragar motores, para separar já as partes metálicas, ok? Dissolução fracionada também é importante. Imagina você pega sal e areia e você quer separar os dois. Ó, por que dissolução? Eu vou jogar um solvente onde seja solúvel para um e não para o outro. No caso, a água. Quando eu coloco a água, ele vai dissolver o quê? Ele vai dissolver o sal e a areia fica embaixo. Então, em cima eu tenho água salgada e embaixo eu tenho areia. Aí eu separo os dois e evaporo. Quando eu separo os dois por decantação, a areia vai embora porque ela fica no fundo e em cima fica água salgada. Essa água salgada eu coloco para evaporar e quando eu coloco ela para evaporar, a água vai embora e o sal fica. Isso é um processo de dissolução fracionada, é super simples e é utilizada muito hoje em dia, beleza? Bacana. Então vamos lá para frente. Por último, cromatografia, que é umas técnicas que hoje são cobradas pouco, apesar que é utilizado muito em indústria, mas é que é importante você entender só alguns princípios, como que ela funciona, com quais a aplicabilidade dela, né? Por exemplo, o que é a cromatografia? É a separação de substâncias por polaridade. Ou seja, a substância ela tem que ter polos, e esses polos é o que vai separar ela da amostra inicial. Então, por exemplo, suponha que você tem uma mistura de muitos compostos. Seria possível separar uns dos outros? Bom, você certamente não pode catá-los na mão. O método que os cientistas usam para agrupar os diferentes componentes de uma mistura é conhecido como cromatografia, ok? Então você tem aí um exemplo bem aqui, ó. Baseia-se na polaridade das moléculas, propriedade que gera atração mútua entre moléculas semelhantes. Então eu separei aqui, ó, o Na do Cl, eu tenho Na+, e ele vai ser atraído partículas negativas. E o cloro menos começa a atrair partículas positivas através da atração da polaridade.